Olá, Cat, tudo bem? Tudo bem. Bom, nós vamos começar nosso bate-papo de hoje, primeiramente, tirando as nossas máscaras. Passando um álcool na mão, todo cuidado nesse período de pandemia que nós estamos atravessando. Hoje nós estamos aqui para bater um bate-papo com os pais e também com a Cat, a nossa querida parceira, nosso braço direito lá na Secretaria de Educação, e ela vai se apresentar daqui a pouco para vocês. Hoje, o nosso bate-papo vai ser sobre educação especial, conversando sobre as deficiências e o isolamento social. Eu sou Patrícia Fonseca, coordenadora da Educação Especial de São José dos Campos. Eu sou Cat Braulio de Mello, terapeuta ocupacional e parceira voluntária da Secretaria de Educação Especial. Sempre nossa parceira, viu, gente? Anotem o contato dela aí, porque, ó... Bom, nós vamos trazer para vocês hoje algumas perguntas pertinentes a esse momento, né? Que as crianças estão passando, o que as crianças estão passando em casa, como que a gente está lidando com isso, como que a escola pode colaborar, o terapeuta, o professor, enfim, é um bate-papo rapidinho, mas bem esclarecedor. Fique com a gente, tá bom? E a nossa primeira pergunta de hoje para a Cat é o seguinte: quais são as suas recomendações, Cat, para os pais quanto à rotina do estudante, independente da deficiência que ele tenha, né? Nesse período de pandemia em que todos estão em casa com a família, não estão indo para a escola, né? Quais são as suas recomendações? Bom, em primeiro lugar, nós devemos respeitar o horário, né, que a criança vai para a escola para ela fazer as atividades. Em segundo lugar, a gente precisa ter um local. Esse local não precisa necessariamente ser uma mesa, uma escrivaninha, uma cadeira. Pode ser a mesa da cozinha. Mas existem alguns detalhes importantes para essas atividades acontecerem, né? Então, estabelecer dentro da rotina da criança aquele horário, né? Respeitar todos os dias o mesmo horário, dividir as tarefas enviadas pelas professoras durante a semana, para que a criança todos os dias tenha uma atividade naquele local em que ela vai ser determinado para aquilo. Então, nós podemos imaginar que pode ser na mesa da cozinha, certo? Então, é a mesa, é a cadeira que nós temos em casa, então a gente senta na mesa da cozinha. Qual é o detalhe que os pais têm que prestar atenção? É que naquele momento não está passando pessoas, né? Se a criança, um horário que ela está com fome, deixar o pacote de bolacha em cima do armário, em que ela começa a fazer uma atividade e perca atenção e queira comer, né? Outro detalhe importante é respeitar o tempo da criança, né? Cada criança tem um tempo para poder realizar essas tarefas. E eles ficaram um tempo sem algumas atividades, né? Então a gente precisa agora estabelecer uma rotina para que isso volte, né, a acontecer mais naturalmente. Então não adianta a gente exigir que ela tenha que sentar todos os dias 1 hora para estudar. Qual é a capacidade que ele tem? Qual é a atividade que vai ser determinada para ele, né? As professoras têm feito e aí tem padronizado, né, e individualizado as atividades, que isso é muito importante, mas os pais também têm que ter uma paciência, porque é uma atividade nova, né, que os pais estão aplicando em casa, e respeitar como ele está fazendo. Porque nós adultos temos a mania de querer que a criança faça como a gente faz, né? E ele tem o jeito dele. Então, muitas vezes ele vai pintar tudo fora.
esse não é um momento da gente ficar corrigindo, tem que pintar dentro, isso perde a paciência, tem um desgaste com os pais que não é necessário para esse momento, né? Então a gente tem que priorizar esse local, esse espaço, esse horário dentro de uma rotina, né? Que seja todos os dias e o tempo de cada um. Ok, tia, a gente sempre orienta os nossos professores lá na secretaria. No momento em de estar elaborando essa atividade, né, o professor do AEE, em parceria com o professor da sala regular, que eles pensem que quem vai estar desenvolvendo aquela atividade com a criança não são eles, mas são os pais. E que, de repente, alguma técnica ou algum procedimento pedagógico, naquele momento, não vai poder acontecer. Porque é o pai que está em casa. Então, não é que é para facilitar, não é isso, mas é que é para tornar aquilo viável, para que o pai consiga desenvolver essa atividade de uma forma mais tranquila em casa, para que não haja exatamente isso que você falou, aquele estresse, né? E aí acaba dando brigas, enfim. Não é realmente essa a intenção. Exatamente. E eu acredito assim, a gente sabe que dentro de uma rotina pré-estabelecida, né, em que isso já é combinado com a criança, combinado de que ela tenha, né, os seus afazeres do dia, está escrito lá dentro da sua rotina. Algumas crianças já estão habituadas, já têm essas rotinas. Isso é para todas as crianças, né? Para todas as pessoas, a mudança de hábitos que está acontecendo é muito difícil. Então a gente precisa estabelecer algumas formas, né? Que são as formas mais visuais que a gente chama, que a gente utiliza o quadro de rotinas, para que ele saiba que aquele momento ele precisa sentar para fazer a atividade e respeitando essa questão. Lembrando uma coisa também, claro, os professores sempre passam isso, da forma que ele fizer e ele concluir, sempre elogiar. Ótimo, muito bem. Né? Você fez, você conseguiu, né, esse tempo. Não importa o tempo, importa que a gente crie a rotina em que ele sente naquele espaço, que aquele espaço tenha uma certa tranquilidade, menos estímulos, né? Outro detalhe importante, os hiperativos, né? Não adianta que você querer que ele sente, ele vai sentar, pode dar uma massinha na mão dele, em que ele vai estar mexendo, ele vai estar com aquele corpo inquieto, né? Essa é uma questão, eu até recebo em consultório, às vezes na primeira entrevista, a criança está lá subindo, descendo, e o pai fica quieto, assim, né? E eu falo, pode deixar que essa já é uma observação, porque a gente está habituado, né? Então, as atividades, os professores também estão habituados. Em casa é que a gente está com essa novidade, né? De ter um espaço, um local, um horário para fazer a atividade. Então, colocar na rotina, isso é bastante importante. Legal, legal. Lembrando os pais também, né? Que cada criança, ela reage de uma forma diferente. Sim. Porque às vezes os pais, eles têm, sabe... grupo de WhatsApp, né? Eles se comunicam, né? Claro. E aí um fala pro outro, mas meu filho recebeu uma atividade assim, meu filho recebeu uma atividade assado, né? E então, lembrando que as professoras estão tomando cuidado de fazer atividades de acordo com a necessidade do seu filho. Então, de repente, a necessidade do seu filho não é a mesma do filho do seu amigo. Então, o seu filho pode receber uma caixa com lápis de cor, tesoura, cola, mas o do filho do outro vai receber uma caixa com as atividades e apenas um ábaco para ele poder realizar as continhas, né? Porque as atividades são pautadas nas diferenças, né? E nas necessidades. Lembrando que todas as atividades da educação especial estão dentro do currículo. Estão dentro do currículo da rede. Então, são todas as crianças aprendendo juntas, dentro das suas necessidades e capacidades. Isso que é bom ressaltar para o pai, porque às vezes ele acha, por que o meu não é tratado igual ao outro? Por que o outro recebeu isso e o meu não? É porque o seu não precisa nesse momento.
O que o seu precisa nesse momento, ele está recebendo. Isso é muito importante. Essa valorização do pai também pela atividade, né? Quando você coloca do horário, né? Do pai ali ter um horário para estar fazendo as atividades com o filho, mostrar para essa criança que aquilo é importante. A criança, ela se espelha muito, né, no adulto. E ela vai ver como você lida com essa atividade, né? A importância que você dá à hora de guardar essa atividade. E a criança vai estar observando tudo isso. Então, ela sabe que aquilo é importante naquele horário para ela. Muito bom, exatamente. Não é? Bom, a nossa segunda pergunta para a Cat. Nesse período, né, de quarentena, o que os pais podem estar fazendo, né, diante de uma desorganização do filho quando ele tem TEA, que é o transtorno do espectro autista, né? Por conta dessa falta que ele vai estar sentindo da escola, por conta dessa rotina que de repente foi quebrada e mudou. Exatamente. Bom, as crianças no espectro, né, com TEA, elas têm toda criança tem um vínculo, algo muito importante para o aprendizado. A criança no espectro um pouco mais. Então, esse vínculo é muito importante nesse período. Como é que a gente pode retomar isso? Muitas crianças ficaram num momento perdidos, né, e não sabia muito o que está acontecendo. A gente pode sim conversar com eles, explicar, né, o que está acontecendo e como está acontecendo no mundo e dentro da cidade e ao redor deles, porque eles não estão entendendo nada. Era hora de ir para a escola, ele está em casa, está todo mundo em casa. Isso desorganiza muito e deve ter os pais passado por um momento realmente muito difícil. E como a gente pode fazer isso nesse momento agora, em que existe algumas possibilidades, né, da gente estar saindo de casa, que anteriormente isso estava muito difícil. Então, a gente precisa, eles gostam muito de passar em frente à escola, ver que a escola está vazia, né? Isso é algo interessante para eles, não é só ele que está fora da escola, né? Está todo mundo fora da escola. Solicitar para a professora, né, ou para o EAE, enviar um vídeo para ele, mostrando que a escola está vazia, né? Porque as crianças são muito visuais. Então, a gente precisa de algo concreto para elas, que elas entendam a situação do que está acontecendo. Então, quando você pede um vídeo, a professora mostra, né? A escola está vazia, ele vai passar a compreender aquilo, não é só ele estar fora da escola. Outra coisa importante é mandar que seja um áudio, né? A voz da professora, a voz do atendente, a voz das pessoas, ele lembra, né? Ele mantém o vínculo, né? Mantém o vínculo, em que ele entende que aquele momento, né? Nós estamos passando por esse momento, mas ele reconhece essa voz, essa fisionomia, exige, na medida do possível, solicitar, os professores já são orientados, né? A encaminhar um vídeo, fazer uma videochamada. O que é importante para os pais, eu acho que é sempre essa questão, claro, eu tenho até nos meus atendimentos, eu tive uma experiência no início, né, em que eu mandava os áudios, mandava as coisas, a gente sabe, o WhatsApp hoje é a rede de maior comunicação, né, no início ele não queria nem ouvir a minha voz, porque ele se sentiu abandonado ali. Eu não estou indo, como é? E a gente estabeleceu toda semana, no horário da terapia dele, eu mandava uma mensagem, né? E aí eu mandava um vídeo, aí ele passou, o pai me respondeu, olha, ele está querendo ver o vídeo outras vezes. Falei, bom, então chegou o momento de eu fazer uma videochamada. Eu fiz uma videochamada, ele nem olhou para mim. E tudo bem, a gente não é para exigir, não precisa pegar a criança, sentar, ela tem que olhar. Não tem que olhar, né? A gente tem que respeitar, mas a gente começa essa aproximação novamente. Então, mostrando uma aula, ensinando ele, de repente, né, nessas questões das atividades. O professor pode fazer um vídeo específico, citando o nome dele, né? Eu acho que citar o nome é algo também muito importante. Ele reconhece aquilo para ele, né? Esse é um detalhe que
eles precisam, né? A gente sabe o quanto é importante falar o nome da gente, né? Então, de repente, alguém fala, né, chama seu nome, ele até olha para a tela, vê alguma coisa, né? Eu achei interessante que você comentou, né, na sua fala, dessa insistência, né? Dessa insistência. Não é a primeira vez que você ligou ou que ele vai olhar, né? Exato. A criança dentro do espectro, ela tem reações adversas às mesmas situações, né? Sim. A situação, ela pode ser a mesma, mas as reações que eles vêm apresentando podem mudar, né? E importante é essa insistência. Então, recebeu o vídeo, ele não quer ver, deixa lá o vídeo, põe para ele ouvir, né? No outro dia, no mesmo horário, naquele horário que ele iria para a escola, olha, tá aqui o vídeo, para ele entender, né? E aos poucos ele vai se aproximando. Você falou, né? Depois o pai te deu o retorno, Sim, né? Que ele estava querendo ver o vídeo 2 vezes. Exatamente. Então, mas é porque o pai persistiu, né? Teve uma constância, né? Nas ações com essa criança em casa. E essa constância é muito importante. E não desistir logo na primeira vez, né? Ele não quis fazer atividade, ele não vai fazer. Ou, ele sabe que eu não sou a professora, então ele não vai querer estudar comigo. Ele não quer ver a professora no celular, pela tela do celular. A gente teve relatos de mães, né, que falaram, meu filho desorganizou quando viu a professora no celular, na tela do celular. Mas é aquela coisa, né, de estar conversando, de estar mantendo o vínculo, só dele estar ouvindo a voz da professora, o quanto isso é importante. Tentar, obviamente, acalmar a criança nesse momento, né, trazer para ela algo que lhe seja referência, naquele momento que ela tem interesse, para ela poder se controlar, mas voltar novamente a insistir nessa ação. Isso é muito legal. Sim, até a criança no espectro, retomando um pouquinho, né, a pergunta anterior, se ele está naquele local, se é aquele momento, né, procurar ser naquele momento esse vídeo, essa chamada. Às vezes eles precisam colocar o uniforme, entender, e a gente pode até criar em que esse espaço aqui, nesse momento agora, vai ser a sua escola. Né? Sempre na brincadeira, a gente falando assim parece muito simples, a gente sabe que no dia a dia não é fácil, né? E a gente sabe que a repetição disso e a sistematização dentro de uma rotina ajuda muito, porque a rotina tira a ansiedade. Eu já sei o que vai acontecer. A antecipação, né? Antecipação. Antecipar para ele a ação do dia. A mãe já sabe que naquele dia a professora vai fazer uma chamada de vídeo. Então, a hora que ele acorda, a mãe já comenta, exatamente, já lembra, para que essa ansiedade vá sendo, né, minimizada até a chegada do vídeo ou da chamada da professora. Nesse momento. Exatamente. Muito legal, muito bom. A gente sabe que os pais, né, Cat, eles têm passado algumas dificuldades em casa nesse momento. E é por isso que nós estamos aqui, para poder estar conversando, para poder estar interagindo, para poder estar trocando, né? Muitas coisas a gente recebe também na secretaria, as professoras têm trazido para a gente, nós estamos mantendo contato com esses pais também. Sim, importante. Porque o ano passado você até chegou a nos acompanhar, né? Sim. Numa das nossas ações, que foi a regionalizada, que eram reuniões que nós fazíamos, a equipe da Educação Especial da Secretaria da Educação e Cidadania, com as escolas. Nós íamos até a escola, chamávamos os pais daquela escola e das escolas ao entorno, e nós fazíamos uma reunião de escuta com a família. Nós fazíamos isso, né? A Kate chegou a nos acompanhar. E o que acontece? Com esse período de pandemia, nós não podemos mais está realizando essa ação de conversar com o pai. Então, nós estamos ligando. Lógico que, assim, é por amostragem, a gente não consegue estar atingindo a todos, como naquela reunião presencial, mas nós estamos procurando, assim, a cada semana, né? Nós iniciamos essa ação na semana passada,
de estar ligando para essa família, de estar perguntando para essa família, de estar solicitando dessa família uma devolutiva de como está sendo esse período com essa criança em casa, como que está sendo, né, as atividades, para também estar ouvindo, para estar trazendo exatamente essas questões aqui para esse bate-papo e também para poder estar ajudando mesmo, para estar próximo dessa família. Até para poder adaptar e saber com a realidade, né? Que a realidade mudou muito, né? Para todo mundo nesse momento. E de repente as famílias também mudaram algumas realidades com essas crianças. Então tá fazendo essa aproximação muito bem, porque também vai poder entender, né? Como é que vai adaptar esse material, qual é a necessidade de cada um dentro desse contexto atual. A gente até chama de alinhamento de rota, né? Então, exato. a coisa tá andando, tá indo, mas de repente você liga para a mãe e aí você fica sabendo que aquela criança ela tá desorganizada, que aquela criança não tá aceitando a atividade. Então, você pode, junto com o professor, né, depois do AE, fazer uma retomada dessa fala da mãe e tá reorganizando essa rotina da criança. Exatamente. Né? Então, aí a gente liga e fala, olha, né, a mãe nos informou dessa desorganização, então não vamos mandar atividade nessa semana, vamos mandar um jogo, né? Vamos fazer só o vídeo que ele aceitou. Então, essa correção de rota a gente tem procurado fazer. É claro que às vezes também a gente liga, a família não tá, ou naquele momento não pode atender. Então, o importante é que as famílias saibam que a gente também está aqui querendo ouvi-las. Isso é muito importante. Bom, a nossa próxima questão também foi trazida, né, dessa conversa com os pais. Então, Cat, além de manter a rotina em casa nesse período, o que mais nós podemos estar fazendo com as crianças para estar conseguindo, assim, né, um equilíbrio mental, físico, nesse período de isolamento? É uma ótima pergunta, né? É claro que, assim, a gente sabe o exercício físico é algo fundamental para o desenvolvimento das crianças, para o nosso desenvolvimento. É uma questão bem importante. E como fazer um exercício físico, né? Eu acho que esse é um momento que a gente pode muito resgatar algumas brincadeiras simples de antigamente. Uma amarelinha no corredor é possível de brincar. Sempre colocar, porque o que a gente tem que lembrar é que dentro da rotina de uma criança precisa estar o brincar, a atividade física. Nós falamos, tem que estar lá o período da atividade, mas tem os seus períodos, que senão a gente acaba na facilidade, a gente sabe que isso tem acontecido. Liga a televisão, eles ficam quietos, lá fica por horas, né? Isso não é saudável, isso atrapalha no sono, né? Porque a atividade física, eu costumo brincar até com as crianças, adolescentes, com os pais, porque a gente precisa se movimentar, é que nem uma água parada, né? Não é legal, junta sujeira. Então a gente precisa se movimentar para oxigenar, porque o movimento oxigena o cérebro, né? Então a gente tem uma atividade, a gente consegue manter mais foco, mais atenção nas outras atividades. Então, incluir dentro dessa rotina a atividade física é fundamental. Nesse momento, nós já estamos, né, podendo abrir os portões de casa um pouquinho, sempre lembrando, né, das medidas de segurança. Então, a gente precisa respeitar o uso da máscara, o distanciamento social, a higienização das mãos, né, para que isso aconteça. Ele sabe andar de bicicleta, ele pode sair, né, com essas medidas para andar de bicicleta. Ele pode ali na porta de casa, na calçada, se o espaço lá dentro está difícil, ou mesmo que seja uma bola, né? O cadeirante pode, o ato de jogar uma bola é um movimento, né? Já é alguma coisa que precisa ser estabelecida. Eu dando uma olhadinha, né? Eu sei que no site de vocês tem bastante atividades. Vocês podem, né, buscar lá. Tem algo para ser. Hoje a internet nos fornece 1000 coisas, né? Então, assim, possibilidades mesmo da gente fazer atividades simples,
né? Mas fazer atividade. Então, a importância da atividade física é um equilíbrio físico e mental. A atividade física reduz a ansiedade também. As crianças são muito ativas, estão com energias acumuladas, né? Precisam fazer alguma coisa, porque senão eles atormentam, né? Mãe, é o dia, o tempo todo falando, solicitando, querendo atenção, né? Então, quando a gente estabelece novamente a rotina, ele sabe o horário que ele vai brincar, ele vai poder sair, ele vai cumprir com isso, isso facilita muito dentro dessas atividades. E a calma também, né? Bastante. Você levar um pouquinho na calçada para ele fazer uma caminhada até o final da rua e voltar, logicamente respeitando, né, todas as medidas aí de proteção. É muito importante o ar livre também, sair. Às vezes eu fico vendo, às vezes as crianças brincar no quintal das casas, né? Colocar a mão ali um pouquinho na terra, na areia, né? E o quanto isso faz bem, o quanto isso acalma. Nossa. Não é verdade? Então, lembrando, né? A atividade física faz bem para todos. Você falou, né? Diminui a ansiedade. E isso serve para os pais também, né? Vou aproveitar que eu vou levar o filho, vai junto, né? E torna essa atividade prazerosa, né? Gostosa, uma atividade em família. Porque, como você falou, eu posso colocá-lo na frente da TV, eu posso colocá-lo na frente de um computador ou de um tablet, que ali ele vai ficar. Sim. E vai me dar sossego, né? Mas é bom? Essa ação é bom para a criança? É bom para o seu filho? Ficar o tempo todo na frente do computador? Então, será que mais tarde essa ação não vai prejudicá-lo? Então, neste momento, né, e em todos os momentos, eu acredito que eu acho que a nossa vida vai retornar de uma forma diferente, né? Não tenha dúvida. E eu acho que essas atividades físicas vão passar a fazer parte mesmo da rotina dessas crianças em casa. O brincar em casa, você falou, né? Como é importante o movimento, né? Uhum. Até mesmo aquela criança que tem uma deficiência física, tem um comprometimento motor de se locomover, pode estar pegando uma bola e esticar o braço para frente, esticar o braço para o lado, para o outro lado, jogar a bola, pegar a bola. Sim, não tenho né? dúvida. Então, assim, e no nosso site, bem lembrado, muito obrigada, no site da Prefeitura vocês encontram tudo isso. Né? Essas atividades físicas para as crianças, atividades lúdicas que vocês podem estar pegando, às vezes no link da própria escola, às vezes no link de outra escola, na pastinha lá do AEE, na pastinha do Atendimento Psicopedagógico Institucional, API. Também você vai encontrar muitas ideias que você pode estar fazendo com as crianças em casa. A gente até trouxe um exemplo aqui, né, do copinho, de colocar os copos e a criança brincar de passar com as pernas abertas, pular em volta do copo. São atividades que a gente pode estar fazendo na sala. Isso, né, ressaltando, tem uma importância maior até nesse momento em que as famílias estão convivendo mais. Exatamente. Né? E a brincadeira é uma aproximação muito gostosa. Então, a gente precisa também, nós como adultos, né, interagir nesse momento, sendo divertido, fazendo atividade, vai fazer bem a todos. E auxilia também nesse convívio, né, que é uma tensão em que todos estão compartilhando. Okay? Sorrir, né? Dar gargalhadas com o filho, brincar é muito importante. E nós não estamos falando aqui de horas, não. Nós estamos falando de minutos na rotina dessa criança. Nós estamos falando de 15 minutos, meia hora dentro dessa rotina. Claro que pode ser um processo, né? De sendo prolongado no decorrer aí das semanas, mas ele precisa começar. Ele precisa começar. Na minha casa, né, eu tenho lá as minhas crianças, os meus filhos também, e a gente costuma brincar com eles, né? E às vezes eu
finjo que eu tô errando, que eles conseguem mais do que eu, né? Que eles são mais espertos. E eles ficam mega felizes, né? Porque eles conseguem, porque eles são inteligentes. Então, e aí essa troca vai nos aproximando, né? Sim. Como é bom você olhar no olho do seu filho e ver que ele está feliz porque você brincou com ele, sem dúvida, porque você riu com ele, né? E tira um pouco aquela carga do pesado de estar só dentro de casa. Muito né? bom. Muito obrigada, né? Eu acho que nossa conversa aqui está sendo bem bacana. Bom, Cat, você sabe mais do que ninguém, né? Da importância das terapias nesse momento, né? Da constância da terapia. Mas o que fazer diante desse momento, né? As dificuldades são enormes, às vezes, para chegar até um consultório. Às vezes o próprio terapeuta, ele também tem a sua família, ele também tem suas restrições, ele também precisa se cuidar. Então, como que ficam as terapias e os tratamentos nesse período? Elas devem parar? Que alternativas podem ser feitas? Bom, as terapias estão acontecendo de forma remota, né? Assim como a escola. Né? Essa foi a adaptação em que nós já retomamos algumas atividades. As orientações novamente para as famílias, os cuidadores, os pais, né? Para manter algumas atividades necessárias terapêuticas, acompanhando aquilo um pouco mais de perto. Né? Dentro do retorno presencial, as famílias, algumas crianças, isso tem que ser avaliado caso a caso, né? Verdade. O profissional vai avaliar dentro daquela questão que aquela criança apresenta, né? Quais são as perdas dela. Só que existem alguns passos para a gente estar saindo de casa, tá? Então, essa é uma coisa que a gente começou a retornar e a gente precisa ajudar essas crianças a se organizar no uso da máscara. Né? O uso da máscara é algo bem difícil, foi difícil para mim. Está sendo difícil, né? Está né? sendo difícil, passar um longo período com ela é bastante incômodo, né? Então, para o retorno presencial, para que a gente tem que manter o distanciamento, manter a higiene das mãos e o uso da máscara. Nós estamos recomendando, e como eu falei lá no início da entrevista, dentro da rotina, estabelecer também a lavagem das mãos dentro de casa, porque são hábitos que a gente não tem. E na escola, eu sempre acompanhei algumas escolas, né? A gente sabe que eles lavavam as mãos antes do lanche, eles voltam do parque, eles já tinham esses hábitos. Mas esses hábitos não são hábitos de dentro de casa. Bem lembrado, né? Então, a gente precisa estabelecer esses hábitos dentro de casa. Para depois ir para a terapia. Para que isso se torne um hábito. E para tornar um hábito é a repetição. Né? Eu digo o uso da máscara, eu mesma, logo no início, eu descia na padaria, dava 2 passos fora do carro, lembrava da máscara. Voltava para pegar. Voltava dentro do carro, pegava a máscara. Até que eu mesma eu pus um adesivo na minha porta branquinho, então cada vez que eu ia abrir a porta, eu olhava o adesivo, eu sabia que eu tinha que pegar a máscara, porque dentro do carro eu não uso. Então, o recurso visual serve para os adultos também, né? A gente lembra muito mais, porque uma imagem vale mais que 1000 palavras. Sim. Novamente, a rotina de imagem para as crianças facilita muito. Então, para o uso, as mãos dentro de casa, o uso da máscara, a gente sabe que tem algumas crianças, principalmente no espectro, tem bastante dificuldade, reatividade sensorial. Né? Então, a gente precisa fazer uma aproximação sucessiva, que é a mesma coisa que a gente fez com o vídeo, que a gente vai fazer com as atividades, é iniciar o processo. Não adianta você chegar, querer colocar a máscara na criança e ela sair, porque agora é uma regra, é uma lei. Embora as crianças no espectro, a gente sabe, né, que dentro tem uma lei que permite que eles não utilizem a máscara, mas a gente sabe também que para a própria segurança da família,
né? Muitas vezes tem um idoso nessa casa, Sim. os pais ou outros irmãos. Então, ou a criança mesmo tem alguma dificuldade, né? Algumas coisas respiratórias. Então, a volta para as terapias ou as terapias que estão acontecendo remotas, isso já está E devem continuar. Devem continuar, devem estabelecer dentro dessa rotina os horários das terapias, né? É muito importante. Claro que nós sabemos que não está, as terapias remotas, elas não estão 50 minutos, 45 minutos. Isso porque né? a gente não aguenta, né? Ninguém aguenta dentro de uma tela esse período todo. Então, é feito alguma atividade, né? As orientações para os pais manterem isso durante a semana, né, ou com vídeo, ou com algum suporte para que ele possa continuar fazendo isso. Então, eu acredito muito, você sabe, que a capacitação de pais e de cuidadores seja, assim, é um papel fundamental e hoje nós estamos vivendo um momento de necessidade disso. E você estava com umas dicas de uso da máscara. Isso, Essa aproximação sucessiva, então assim, existem máscaras, né? A gente precisa, o que a criança precisa, eu vou pegar essa máscara aqui, a gente precisa tocar, né? Escolher um tecido para que a criança seja menos aversivo a ela. Então a gente pega, por enquanto a gente passa a máscara, a gente põe assim, 1, 3, conta até 3 e tira. Ela aceitou aquele toque, porque é um toque sensorial numa região... Principalmente o TEA, né? Criança com TEA. Que não é hábito, né? A gente sabe, nós adultos, a gente transpira aqui mais bigode, o ar fica mais quente dentro da máscara e isso é difícil de adaptação. Então a gente vai primeiro passar a máscara, ele começou a aceitar, você passa, né, no rostinho dele por um período, depois você pendura numa orelhinha, né, como é que ele consegue? E aí deixa, vamos ver quanto tempo você consegue, sempre na brincadeira, ele consegue com esse elastiquinho na orelha. Não é a forma correta, nós estamos lembrando aqui que nós estamos fazendo uma aproximação sucessiva dentro de casa. Né? Então a gente pega a máscara e põe na outra orelha. Então ele vai ter uma sensação nas duas orelhas, né? Até que finalmente a gente consiga cobrir isso. 3 segundos. Ele arranca tudo, né? A gente sabe que isso não é fácil. A partir do momento, eu tenho assim a dica que a gente consegue, a gente pode até pensando na possibilidade em que ele realize uma tarefa por 1 minuto com a máscara dentro de casa. Então hoje nós vamos ter um desafio, você conseguiu, nós vamos ter uma brincadeira. E assim sucessivamente, até que ele consiga ficar um período, né? É importante para a proteção dele, principalmente em transporte público, em alguns deslocamentos, isso se faz necessário. É legal isso que você coloca, porque é mais importante nesse momento que a terapia é o cuidado que se deve ter para chegar até a terapia. Exato. Não adianta eu quero terapia presencial, não, meu filho não se adaptou com a terapia remota e eu quero a terapia presencial, mas eu não me preocupei com as questões de segurança dessa criança. Porque tem uma recomendação que o TEA não precisa, tem uma lei que o TEA não precisa, mas e a segurança do seu filho? Né? E a segurança dos idosos que porventura tenham em casa. Então eu preciso antes fazer todo esse procedimento, né, que você ensinou, e na internet tem? Na internet a gente tem vários vídeos, né, na internet ensinando essa aproximação. Eu acho que eu até trouxe aqui uma das experiências que eu tive na internet ensina a fazer essa máscara aqui que eu acabei fazendo. Uma tiarinha. Ficou tão bonitinha. O acetato a gente compra uma folha, ela dá 2 máscaras. E vende na papelaria? Na papelaria. Acetato, gente. Acetato. R$2. Eu paguei, essa máscara ficou R$3, se eu não me engano. É fácil, isso às vezes, né, para eles fica um pouco mais fácil, né? Eu tenho algumas crianças que eu tenho atendido presencialmente, eles para chegar até a terapia, eles usam máscara. Assim que eles entram na sala, eles olham assim com aquele olhar,
posso tirar? E a gente tem um cantinho, pode tirar, vamos higienizar as mãos, né? E aí, às vezes, eu tento que eles coloquem essa máscara. Essa máscara, nesse momento, existe a que a gente compra, né, mais elaborada. Eu vou falar de uma experiência minha no início, e aquele em que eu retornei. Suporte ali é um arquinho de cabelo. Esse suporte é um arco de cabelo. Tá? É uma tiara, existe na internet o vídeo, é uma professora da USP ensinando como fazer esse, eu acho que eu vou disponibilizar o link, você pode estar colocando. A gente coloca no site depois pros como pais. faz isso daqui, tem as medidas certinhas, né, para poder me dar. Sim, essa máscara a gente não vai usar. Aí, o que acontece? Dentro dessa possibilidade aqui, que a gente pode colocar, eles enfeitam, põem uma... Deixa eu tirar essa, caiu aqui. Eles põem o desenho que eles querem, isso faz mais sentido para eles, né? Eles gostam bastante. O que eu estava retornando no início, eu usava máscara e eu precisei muito disso daqui no consultório, tá? O hábito de pôr a mão na máscara. Isso me auxiliou, porque ele não deixa a mão vir no rosto, né? Ele acaba, quando eu atendo as crianças mesmo, que elas estão sem máscara, eu atendo com a minha máscara, com o jaleco e essa máscara, tá? Por quê? É um cuidado meu com eles, porque eles tocam muito, né? Embora a mão esteja higienizada, isso daqui me ajudou muito, que a gente põe a mão na máscara, põe a mão aqui e ajeita o tempo todo. E a gente sabe que isso é importante. Como eu falei, é um hábito. Tornar um hábito novo é difícil para o ser humano, né? Um hábito é algo a ser adquirido, leva um tempo. Então, eu precisei também de um suporte, né? Para não levar a minha mão ao rosto. Eu passo a mão no cabelo e a gente joga para lá e faz, né? Mulheres, a gente tem todos esses cuidados. Esse tipo de máscara também me auxiliou dentro dessas possibilidades. Muito bom, muito legal. E aí a gente percebe que tudo é passo a passo, não é verdade? Tudo é... Todas as conquistas, imagina, todas as conquistas, elas começam do mais simples para o mais elaborado. A cada dia, com muita paciência, né, Cat? Muita paciência, permitindo com que a criança sinta, você falou, né? Eles sentem muito, ou então eles não querem determinada textura, E a gente sabe de crianças que se recusa a colocar a mão no álcool gel. O álcool é melecado. A gente sabe, principalmente as crianças dentro do espectro do autismo, ela tem essa dificuldade, essa aversão, às vezes ao gelado, né? E como fazer nesse momento? Exatamente. E aí, como sair com essa criança para levar para terapia? Se esse meu filho se recusa a passar o álcool na mão. É um risco alto, né? Tudo E tem é aquilo que você falou avaliado, também, sim. Cada caso, né? Então, a terapia presencial, ela deve ser estudada caso a caso pelo profissional. Não tenha dúvida, exatamente. Não pode ser a mesma regra. Assim como a gente não manda a mesma atividade, né? Não existe um padrão de atividade para todas as crianças. Exatamente. Para a terapia também. O que importa é a individualidade, né? É respeitar a individualidade de cada um. Sim. Isso é o mais importante, muito legal. E assim, todo aprendizado a gente usa, né, a Skinner como a forma de comportamento, um comportamento aprendido. É possível, não é fácil, tá? Mas é possível, mesmo dentro do espectro. Eu tenho vários exemplos, crianças, inclusive mais graves, que já estão conseguindo. É uma paciência, é um processo de aproximação sucessiva em tudo, né? De estar dentro de casa, de seguir uma rotina nova, de colocar a máscara, de lavar as mãos. Tá? O mais legal, Cat, que embora a gente tenha assim, enfatizado meio que sem querer até um pouco o autismo, todas as recomendações, todo o nosso bate-papo aqui serve para todos. Eu estava pensando, né? Você falando da máscara, eu estava pensando na criança cega, né? Na criança cega, ela tem
já aquela mania de ficar tocando os olhos, de ficar, né? E como isso é importante, como os conselhos, a rotina são para todos, né? Independente da deficiência, a rotina e todo o nosso bate-papo aqui acho que se encaixa para todas as crianças. Com certeza. Meu muito obrigada mais uma vez, de coração. Ai, de coração mesmo. Obrigado pelo convite. Né? Imagina, a gente sempre está pensando, a Cat pode nos ajudar. E assim, você é muito bem-vinda, é muito querida por todo mundo. Obrigada. Na secretaria. E assim, eu sei que tem o seu contato aqui, né? Você está deixando o contato aqui para os pais que precisarem, né? Isso. Eu acho que na medida do possível que a gente, né, consiga auxiliá-los, né? Eu me abro a essa possibilidade, né? Encaminho o e-mail, estou tendo tal dificuldade, a gente pode, né, orientar, auxiliar e dar esse suporte nesse momento para todas as pessoas. Né? Legal, que muito bacana. É muito importante. Muito bacana. E o meu e-mail é catbraulio@yahoo.com.br. E aqui também eu estou deixando o contato da Secretaria da Educação e Cidadania, né? Lá da Coordenadoria da Educação Especial, para caso os pais precisem ou queiram fazer algum comentário, dar alguma sugestão. É muito importante, a sua opinião é muito importante para nós. Tá aqui então, Educacão, né? Educacão Especial, @sjc.sp.gov.br. Você pode também estar ligando para a gente, 3901-2000, pede para falar na Coordenadoria da Educação Especial, que nós estamos lá prontos para te ouvir. Mais uma vez, a sua opinião é muito importante para nós. E o que nós queremos, Cat, é que todos passem por esse período da melhor forma possível. Com certeza. Meu muito obrigado. Obrigada. E até o nosso próximo bate-papo. Tchau. Tchau.